Campus Natal Centro Histórico lança revista científica abordando temas de ciência e cultura. E veja também, estão abertas as inscrições para a Olimpíada Nacional de História do Brasil. Sindicato dos Servidores do IFRN aprova início da greve. Não sai daí, o IFRN em Pauta começa agora. Começamos essa edição com uma ótima notícia. As inscrições para a 16ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil já estão abertas. Então, se você quer se inscrever, fique atento nas informações do repórter Paulo Cavalcante. Realizada anualmente pela Universidade de Campinas, a Olimpíada Nacional em História do Brasil reúne alunos desde o ensino fundamental ao médio, oportunizando a busca e o estímulo aos estudantes sobre o conhecimento da área. A atividade da Olimpíada Nacional de História do Brasil ela é interessante e importante para os estudantes, porque faz uma discussão sobre nossa história nacional, assim como também traz uma ideia de interpretar acontecimentos históricos, narrativas, por diferentes fontes, métodos. Então é bastante rica, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. A Olimpíada encanta e desperta o interesse dos alunos, por reunir competidores de várias faixas etárias. Isso torna a competição mais diversificada e plural. É o exemplo da aluna Samira, que irá competir pela primeira vez. Então, eu fiquei sabendo da Olimpíada porque um grupo de alunos que já participaram em outras edições foram até a minha sala incentivar os alunos e fazer alguns informes sobre o período de inscrição. Para mim é importante porque vai muito além do que das aulas de história que a gente aprende em sala de aula, né? A minha expectativa é estar nas alturas, né? É algo novo para mim e eu espero que minhas expectativas sejam realizadas. Com a sua 16ª edição no ano de 2024, a UNHB é uma das principais Olimpíadas que levam muitos estudantes às fases finais da competição, com a região Nordeste sendo a mais prestigiada. Nas últimas edições, o IFRN teve destaque por ter equipes finalistas e medalhistas também. Para nossa satisfação, nossa alegria, é um histórico bastante positivo. O Nordeste tem despontado como destaque nacional. O Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, tem geralmente um histórico de grande participação, de excelente desempenho nas finais da nossa Olimpíada, né? Geralmente ela tem 6 fases online e uma fase presencial, sendo que a cada semana a Unicamp, que é a instituição que elabora, organiza a Olimpíada, disponibiliza as questões online. Durante uma semana as equipes têm para responder. E ao longo dessas 6 semanas tem um processo seletivo. Essas melhores colocadas vão permanecendo e vão caindo as demais que não alcançaram determinado ponto de corte. De modo que, no último estágio, ou seja, a finalíssima, só se classifica para a final em torno das 300 melhores equipes do todo o Brasil. Só para a gente ter uma ideia do grau de dificuldade, geralmente, nos últimos anos, temos o registro de em torno de mais de 30 mil equipes do Brasil inteiro. Além de ser uma Olimpíada que estimula o conhecimento dos estudantes, a UNHB se mostra uma competição que abre portas aos alunos e que lhes proporciona oportunidades e experiências ímpares, como é o caso da aluna Nesimara, medalhista do IFRN Campus Natal Central na edição anterior. Além de toda a viagem, né, que a gente foi para a final, de ter a primeira experiência nas alturas, de andar de avião, de conhecer mais outro estado, outra região do país, a gente teve uma experiência de realmente se tornar cidadã, porque a Olimpíada de História, o diferencial dela, acredito eu, é que ela molda você para ser um ser político e ser um ser pensante. E sem se falar na forma que eu comecei a estudar e pesquisar, que mudou totalmente depois da Olimpíada. Eu acho que é importante fazer uma equipe que tenha o mesmo objetivo, que é estudar a história e conhecer a história do nosso país, acima de tudo. Depois, saber realmente o tipo de Olimpíada que você está indo, que é uma Olimpíada totalmente diferente de todas as outras que eu já participei. E eu acho que também se dedicar bastante, pesquisar e ler. Tem que ler bastante também. Hoje vamos conhecer a revista Cuca, um periódico multidisciplinar de divulgação científica e tecnológica que iniciou sua jornada publicando artigos científicos originais e inéditos, abordando temas da ciência e da cultura. Tiffany Silva nos traz mais detalhes. É com você, Tiffany.
Estamos aqui com a professora Khadija Carla, que é editora-chefe da revista Cuca, e veio nos contar um pouquinho mais de informações sobre isso. Oi, professora, tudo bom? Você poderia nos contar o que é a revista Cuca? A revista Cuca é uma revista científica de caráter multidisciplinar e que traz um pouco a discussão sobre cultura. E o que diferencia a revista Cuca de outras revistas já publicadas pela FRN? Eu acredito que é exatamente essa discussão sobre cultura, né? A revista se localiza no campus Natal Centro Histórico, e lá nós temos, né, alguns cursos que são da área de cultura e que a gente vem fazendo esse diálogo frequente, né, em relação dos trabalhos que são desenvolvidos. Nós temos gestão desportiva de lazer, nós temos técnico em lazer e multimídia, nós temos eventos, guia de turismo, né? Então design. Então são vários cursos, né, que respiram e desenvolvem ações e pesquisas na área de cultura. E qual a importância, não só para os docentes, mas também para os discentes da publicação da revista? A importância é incentivar a produção do conhecimento, né? É que a gente possa comunicar e divulgar cientificamente tudo aquilo que a gente desenvolve no campus e dialogar nacional e internacionalmente sobre a cultura e sobre o que a gente vem desenvolvendo, pesquisando e colocando em prática em projetos de pesquisa, extensão e ensino. E como o aluno pode submeter um projeto? Então, aí a revista, né, ela é vinculada à editora do IFRN, que está vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Então, lá você vai encontrar, se você colocar no Google lá, revista Cuca, Saber em Foco, você vai achar a revista. Então, lá já tem os artigos que você pode consultar, ler e também submeter. Então, a gente convida, né, todos a submeterem artigos científicos para que a gente amplie esse diálogo sobre cultura. Muito obrigada, professora. Tiffany Silva para o FRN em Pauta. O IFRN deu um importante passo no que diz respeito à educação inclusiva, equalitária e com diversidade étnico-racial, com a criação de um curso de segunda licenciatura em Educação Escolar Quilombola, que será oferecido em formato semipresencial no campus Pau dos Ferros. O jornalista Bruno Gomes conversa com o professor Gilson Rodrigues Júnior sobre os detalhes dessa iniciativa. No nosso quadro de entrevista do IFRN em Pauta, Gilson Rodrigues Júnior, ele que é assessor de educação étnico-racial da nossa reitoria do Instituto Federal. Gilson, obrigado por estar aqui conosco conversando sobre um tema super importante para a nossa entidade, para o Instituto, né, e para a nossa sociedade brasileira também. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando sobre essa construção que a gente tem tentado fazer dentro do IF, né? Então vamos conversar um pouco sobre o curso de segunda licenciatura em Educação Escolar Quilombola. A primeira pergunta, Gilson, acho que antes da gente chegar com o serviço do que é e como, né? O último dado de 2022 do IBGE foi a primeira vez que foi mapeado o tamanho da população quilombola no Brasil. Então, qual a relevância da gente debater esse tema institucional pelo país e, sobretudo, agora com essa oferta? Enquanto pesquisador, a gente costuma dizer que a falta de dados é um dado. Então, quando você não reconhece, né, a diversidade, quando você não fala sobre isso, quando você não tem levantamento sobre isso, como no caso do IBGE, como você bem colocou, a gente parece que não existe. Né? Parece que não existe a população quilombola, que até pouco tempo, inclusive, era usado o termo remanescente de quilombola, que é um termo hoje que está caindo em desuso, porque você não é remanescente, você é quilombola. Você não é aquele que sobrou. Você é um descendente de quilombolas e, portanto, você é quilombola. Então, é muito relevante que seja dada visibilidade a isso, né? Inclusive para falar que no nosso estado, né, a gente tem mais de 60 comunidades quilombolas espalhadas por todo o Rio Grande do Norte. Né? Metade dessas, um pouco mais, já reconhecidas pela Fundação Palmares, ainda em processo de demarcação territorial. E muita gente que está sendo identificado, na verdade, não está dentro do que já estava cadastrado, do que se achava, Sim. porque houve um processo de autodeclaração, né? Existe também, você falou dos dados, também uma grande quantidade que não se entende ou não se identifica como quilombola, né? E que a gente também tem um papel de fazer, talvez, não sei se um letramento, mas uma reflexão sobre o lugar. Eu acho que, nesse sentido, é importante diferenciar categorias de raça, né? Óbvio que eu não estou falando aqui de raça enquanto raça humana, mas o uso que a gente faz do termo raça enquanto categoria sociológica, que vai ser do reconhecimento fenotípico. Diferenciar raça de etnia. Né? Porque quando a gente fala em populações quilombolas, a gente está falando de um pertencimento étnico. Porque quando a gente fala de etnia, tem a ver com origem, com pertencimento cultural, territorial e tal. E aí, nesse sentido,
vou tomar como exemplo o que acontece na nossa instituição. Tem muitos alunos que são quilombolas, mas que eles se autodeclaram negras, mas falam assim, minha mãe é quilombola, minha avó é quilombola. Por quê? Porque ser negro nesse país, e, portanto nesse estado, já é algo muito pesado, que vai sofrer toda a consequência do racismo. Ser negro e quilombola se torna algo ainda mais pesado, porque geralmente se pensa o quilombo, ainda que existam quilombos urbanos, pensado como algo do sítio, da zona rural, que já tem aí um outro estigma para a lógica da cidade grande. Então a gente precisa ter um processo de nos educarmos e educarmos a população pensando exatamente que deve se orgulhar dessa categoria quilombola, porque é uma categoria que fala sobre resistência. Há uma gama de coisas que a população negra e quilombola, porque nem todo mundo que é quilombola é negro, a maioria sim, né, precisou ter para existir e chegar até hoje, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a oferta, né? Quem pode participar e como é que vai ser feita essa oferta? Pronto, essa oferta é um curso de 1 ano e meio, né, que a gente começa no início do próximo semestre, né, final de julho para início de agosto, e ela é uma oferta de segunda licenciatura em Educação Escolar Quilombola. Então, exatamente pelo nome, a gente já entende que é uma licenciatura ofertada para quem já tem licenciatura. Por que disso? Né, algumas pessoas podem perguntar, mas uma primeira não seria mais inclusiva, não seria... Mas a gente está focando em quem já é professor, quem já é gestor das redes municipais, né, das redes estaduais e tal, e, portanto, 50% das vagas serão garantidas para esse público, né, de profissionais já... de vaga específico, não? 30 vagas. 30 vagas. Apenas 30 vagas, porque é a primeira experiência que a gente tem no IFRN e a primeira experiência desse tipo em todo o estado. É a primeira vez que a gente tem isso aqui. Então, as pessoas que forem negras, né, portanto, pretas e pardas, indígenas, quilombolas e com necessidades especiais, terão ainda a chance de ter acesso a bolsas de apoio, né, para locomoção, para acesso para fazer esse curso. É um curso semipresencial? Como é que vai funcionar do ponto de vista dos encontros? 60 horas presenciais, 40 horas remota, né, EAD, de fato EAD, e a parte presencial vai acontecer toda no campus de Pau dos Ferros, no Alto Oeste do estado. Do ponto de vista institucional, a gente já está terminando a nossa entrevista. Eu queria só que você pudesse sistematizar. Veio de um edital público e como é que funciona essa programação, essa parceria para poder ofertar esse curso? Maravilha. A gente teve que entrar em concorrência, né, com o edital Parfó Equidade, que é uma parceria entre a SECADI, Secretaria do MEC, né, e a CAPES, de Fomento de Pesquisa, né, e de Ensino, para a construção do Parfó. O Parfó já é um edital que existia, não parou de existir no último governo e voltou a existir agora, e o Parfó Equidade exatamente pensando na equidade, nesses grupos que estão ainda invisibilizados, silenciados na nossa sociedade. Gilson, obrigado pela entrevista de hoje. Foi bom tê-lo aqui para conversar sobre esse tema. Muito obrigado a vocês, eu agradeço. E a gente continua com o IFRN em Pauta. E no quadro Fala Reitor de hoje, o professor José Arnóbio fala sobre a publicação do Relatório de Gestão 2023 e traz novidades sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica, que será sediada no IFRN. Fala, reitor! Na última semana foi publicado nosso relatório de gestão. O que é o relatório de gestão? É o conjunto de ações desenvolvidas na instituição no ano 2023, no campo da pesquisa, da extensão e do ensino e nas demais dimensões da nossa instituição. Se você tiver curiosidade em conhecer um pouquinho do que foi feito na nossa instituição em 2023, vendo seus números, como é que a gente avançou em cada uma das dimensões da instituição, vá lá no nosso site www.ifrn.edu.br e conheça um pouco mais do que foi feito no IFRN no ano 2023. Também temos uma importante notícia para vocês. Próximo ano, a Olimpíada Nacional de Robótica vai acontecer aqui no IFRN. Então, semana passada, estivemos reunidos com a professora Sara, que é a coordenadora geral desse evento, e vamos trazer esse evento ano que vem para o IFRN. Então, fiquem ligados. Vocês, alunos da nossa instituição, que participam das ações na perspectiva da robótica, fiquem espertos, que ano que vem você vai estar participando da competição nacional. Você sabia que o IFRN possui um centro de tecnologia de queijo? Isso mesmo, ele fica localizado em Currais Novos e é um importante laboratório de capacitação de profissionais para a produção e comercialização de derivados do leite. Então eu te convido a embarcar conosco até o Seridó para conhecer o CT do queijo. Bora?
cheiro de leite fervendo, movimento das mãos que buscam o ponto certo do doce, gado pastando tranquilo nos currais dos sítios, a tradição das mesas fartas de cidades do interior. Junte essas imagens com o investimento em equipamentos de ponta, a capacitação de profissionais, a excelência na oferta de cursos para a melhoria da produção e comercialização de derivados do leite. Leve tudo ao campus Currais Novos e encontre o CT Queijo do IFRN, a unidade produtiva do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, responsável pela produção de queijo de coalho, queijo Minas padrão, iogurte e doce de leite. O CT também produz coalhada, mais de 12 tipos de queijo, iogurte grego, ricota e manteiga. O CT Queijo trabalha com uma capacidade média de 800 litros de leite por dia, adquiridos através do trabalho de produtores da agricultura familiar do Rio Grande do Norte. O Centro de Tecnologia do Queijo foi construído como laboratório para os cursos técnicos e superiores do campus Currais Novos, formando profissionais voltados a qualificar, valorizar e expandir a produção de derivados do leite. Além da parceria com os produtores da agricultura familiar, é um espaço aberto a convênios e programas vinculados a empresas da região, instituições, organizações e cooperativas que trabalham com derivados do leite e a melhoria de vida dos produtores locais. Experimente os queijos, doces, manteiga e iogurtes que saem daqui. Visite o CT Queijo do IFRN, o sabor e o saber do Seridó. E para quem adora um clima esportivo, tivemos a grande oportunidade de conhecer o Nixis e a Afrontosa, as equipes de líderes de torcida e bateria da Atlética de Engenharia no campus Natal Central. Os dois atuam tanto separados quanto em conjunto, e ambos foram vencedores da competição JUBs em 2023. E quem nos apresenta essas equipes é o repórter Antônio Carlos. Carisma, foco e iniciativa. Essas são as palavras que mais se encaixam no perfil de Maria Clara, estudante de Engenharia de Energia. A aluna surgiu com a ideia inovadora de montar um time de animadores de torcida, igual aqueles que vemos nos filmes americanos. Sua intenção de iniciar o projeto era formar um grupo dentro da Atlética que pudesse incentivar os jogadores durante os jogos. Essa ideia ela veio inspirada nas universidades estadunidenses, né? Que eu cheguei aqui como caloura, vi que precisava de um grupo que incentivasse os nossos atletas, a gente já tinha engrenada. Aí eu falei pro presidente, e aí? O que é que você acha? Vamos criar uma coisa legal, um grupo de líder de torcida? E aí foi uma ideia doida no início, porque a gente não tinha nenhum outro grupo aqui que representasse o Rio Grande do Norte. Fomos os primeiros, os pioneiros a vestir a roupa e, de fato, ir lutar fora do estado por um troféu, por um título, enfim. As atléticas são agremiações formadas por alunos que têm como objetivo a integração através do esporte. Diferentemente de outros grêmios acadêmicos, as atléticas não possuem movimento político e são 100% movimentadas pelos alunos atuantes. E a Engrenada é o nome que foi dado à Atlética das Engenharias no campus Natal Central. A iniciativa para criar uma equipe de líderes de torcida parece ter dado mais do que certo. Além de cair no gosto do público, chegou a receber um prêmio nos Jogos Universitários Brasileiros, conhecidos como JUBs, no ano passado. O atual diretor do projeto, o Cauã Gabriel, fala mais um pouco sobre como isso impacta os próximos passos da equipe. A gente levou o troféu de campeão, primeiro lugar, no ano passado, no JUBs, campeão nacional, com a estratégia de dividir a equipe em duas, para poder somar os pontos na hora da divisão dos pontos finais. E esse ano, como a gente já vem com
com esse processo de ter o troféu, de ter uma equipe instigada, a gente está muito animado para evoluir nível e fazer movimentos que a gente ainda não chegou e conseguir de novo o troféu de campeão nacional. E o Nixis não foi o único premiado da competição não, hein? A Afrontosa, equipe de bateria que atua junto dos líderes de torcida, também recebeu o Prêmio Jubes em 2023 sob direção do aluno José Pedro. A bateria realmente deixou de ser uma brincadeira, virou realmente uma modalidade, algo sério. Atualmente a gente tem um projeto junto com a Escola Nivaldo Monte, lá de Parnamirim, onde alguns membros da bateria vão lá ajudar os meninos ensaiando, pro 7 de setembro, organizando tudo direitinho, ensaios. E em troca disso, a gente tem um instrumento deles. A gente utiliza como emprestado, deixa em manutenção, deixa tudo bem direitinho e usa para competições. Isso é algo bastante bom, realmente está abrangendo um público fora do IF, mas querendo ou não, alguns instrumentos não são nossos. Então, assim, a gente quer modificar e não pode modificar. Realmente uma coisa que a gente está precisando bastante atualmente realmente é instrumentos realmente nossos, que a gente possa modificar, personalizar e tudo mais. E realmente o Jubes ajuda a proporcionar isso, já que a bateria ganha mais respaldo com ele. Ajudou bastante, a competição incrível, que vai acontecer agora, em maio também. E já estamos nos preparando novamente para ela. Se Deus quiser, vamos conseguir pegar o primeiro lugar de novo. E, para os interessados, as inscrições também estão abertas aos alunos que quiserem participar da equipe. Hoje em dia, para fazer parte do grupo, a gente tem uma seletiva que se chama Tryout, que aí é onde a gente avalia, por exemplo, cambalhota, estrelinha, elasticidade, se você tem a flexibilidade, características assim. É impressão minha ou eu escutei um som de berimbau? Deve ser a oficina de capoeira que está rolando lá no IFRN Campus Parnamirim todas as semanas. A oficina é um projeto muito bacana que está sendo promovido pelo NEABI. E agora vamos saber mais detalhes sobre as inscrições e as aulas direto do IFPAR com o nosso repórter Heitor Xavier. É com você, Heitor. O NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas aqui do campus Parnamirim, está desde o dia 11 de março com as inscrições abertas para uma oficina formativa de capoeira, que está ocorrendo todas as segundas e quartas-feiras no Centro de Vivência do campus. Quem nos traz mais informações acerca da oficina é a professora Lúcia Costa. Professora, boa noite. Você pode nos informar até quando vão as inscrições para a oficina formativa de capoeira e para quem é aberto, tipo assim, se é público interno, se é público externo? Boa noite. A oficina de capoeira está disponível para os funcionários, para a comunidade interna e externa do campus Parnamirim. Para fazer as inscrições, você entra no SUAP ou no item eventos do campo Parnamirim, que você consegue fazer online. As oficinas ocorrem das 19 horas às 20 horas, todas as segundas e quartas-feiras, e todos estão convidados. A senhora pode comentar com a gente um pouquinho sobre qual é o objetivo, da oficina, o que ela busca promover aqui no campus, se tem alguma intenção a ver com a história da capoeira, musicalidade, algo do tipo? Exatamente. Como é uma ação de iniciativa do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus, nós temos a intenção de favorecer uma educação antirracista, de trabalhar com os princípios de valorização da cultura ancestral e de valorizar a cultura brasileira em todos os seus aspectos. A capoeira tem aí uma história de tradição na cultura brasileira e nós pretendemos contribuir aí com essa divulgação, com essa difusão dessa arte, dessa dança, desse jogo, como falam os mestres de capoeira. E eu fiquei sabendo que quem está lecionando a oficina aqui é um mestre muito cobiçado e conhecido, que é o Igor Albuquerque. Como é que foi a escolha do mestre que veio trazer a oficina aqui para o campus? Então, chamo a atenção mais uma vez para a importância da iniciativa, porque o mestre Igor, ele é membro do NEABI, membro externo do NEABI. Isso demonstra como o NEABI tem conseguido fazer uma relação, estabelecer uma relação com o público externo. E ele já é membro há algum tempo do nosso núcleo, e somente agora, em 2024, é que a gente tem conseguido um horário disponível do mestre para estar aqui conosco. Então, é uma oportunidade significativa, trabalha com a capoeira Angola, tem essa perspectiva da capoeira como uma proposta de educação e também como uma proposta de transformação social.
Muito obrigado, professora, né, por nos conceder essa entrevista sobre essa oficina que com certeza vai fomentar muito a educação antirracista aqui no campus e trabalhar a musicalidade da capoeira. Venham participar, né, todas segundas-feiras e quartas-feiras aqui no campus Parnamirim. É isso. Heitor Xavier para o IFRN em Pauta. Tivemos na última semana uma assembleia organizada pelo Sinasef para definir a data da greve feita pelos servidores dos institutos federais. A sessão contou com mais de 460 participantes e, após votação, definiram a paralisação. Quem traz mais informações é o repórter Antônio Carlos. Aconteceu no auditório do Campus Natal Zona Leste a Assembleia do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação, o Sinasef. A reunião tinha como pauta a averiguação da possibilidade para a deflagração da greve no dia 3 de abril. Com a duração de mais de 4 horas, a Assembleia ocorreu de forma híbrida, por uma transmissão ao vivo em uma sala de reuniões online. Enquanto a reunião acontecia, qualquer pessoa que estivesse presente no auditório ou nas plataformas poderia abrir discussões acerca da pauta. Um dos primeiros a ir à frente foi o coordenador de educação, Sandro Pimentel, quem enfatizou os objetivos do sindicato. A gente está surpreso com a adesão que as pessoas estão tendo em todos os setores e em todo o Brasil. Ninguém suporta mais, nós estamos aí, se a gente começar a contar a partir de 2010, nós estamos com uma defasagem salarial apenas da inflação em mais de 50%. E a gente precisa também atualizar a nossa carreira. O nosso plano de carreira é de 2005. E, portanto, há 19 anos que a carreira está congelada e a gente precisa aprimorar. E como o governo sinaliza para a gente, no momento, com absolutamente nada, nós não tínhamos outra alternativa a não ser fazer greve depois de 8 anos. Além dos servidores e professores presentes, também tivemos a participação de Sônia Moura, diretora de política para aposentados, que levantou bandeira em defesa deles e também falou da importância de seu desenvolvimento e apoio à greve. Também falou como a deflagração pode interferir diretamente na vida dos aposentados. Não há nenhuma posição do governo em nos dar algum reajuste, algum aumento. O que nós poderemos ter será esse reajuste que está dando para a categoria como um todo. Porém, para a categoria específica aposentados, que tem uma fragilidade maior que da ativa, adoece mais, precisa de, às vezes, estrutura psicológica, médicos específicos, nós não temos esse auxílio, não temos essa posição do governo de nos dar um reajuste que diferencie dos outros, porque ele quer dar como uma proposta única para todos os servidores. Nesse bolo todo nós vamos juntos. Porém, nós vamos ter um encontro agora, em julho, perto do Congresso Eleitoral, vai ter um Encontro Nacional de Aposentados. De lá nós vamos ter uma palestra com a Ana Lúcia Fatorelli, que estamos propondo aí numa tese para dar enviar uma proposta para o governo para que nos tire do fosso que nós estamos. O diretor de formação política, Francisco Dias, deu mais alguns detalhes do contexto enfrentado pelos servidores e disse que a greve se faz mais do que necessária. No decorrer de todo esse trajeto que a gente andou conversando, né, inclusive com o governo, a gente tentou, acho que tudo que foi possível, né, para tentar ir para uma negociação, né, e todas as vezes a gente recebeu respostas negativas, né? Não tinha muito avanço na conversa, né? E então chegou num ponto que, assim, a própria base começou a cobrar, dizer, rapaz, vai ser só isso, a gente não vai se mobilizar, né? E então, assim, de tanto estar nessa situação, que é a situação que é mais crítica, realmente parte mais da parte dos técnicos, e aí falando financeiramente, né? A cobrança era maior, a necessidade era maior, né? Acho que a necessidade se impõe, né, na situação. E eu sei que sempre vai haver as questões pessoais, às vezes, por exemplo, as pessoas não querem aderir à greve ou por uma questão pessoal, ou muitas vezes por uma questão política, né? Mas hoje a gente representa uma categoria e essa categoria ela exige do sindicato que a gente se posicione. E a forma de se posicionar hoje, aqui, depois de ter exaurido todas as discussões possíveis, né, é a deflagração da greve. Ao fim da Assembleia, foi feita uma votação virtual com todos os participantes para definir se a deflagração da greve era de interesse coletivo ou não. O tempo para votar foi de 21 minutos e só poderia ser feito pelos servidores cadastrados no SUAP. Com o encerramento dos votos, o resultado foi de 269 pessoas a favor, 162 pessoas contra
e 31 abstenções, culminando na decisão de que a greve de fato acontecerá a partir do dia 3 de abril e se estenderá por tempo indeterminado. O IFRN em Pauta fica por aqui. Se você quiser obter outras notícias sobre o Instituto, acesse o nosso portal ifrn.edu.br. Para ver o que acontece nos bastidores e acessar conteúdos exclusivos, siga as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem.